Globo. Está gravando. Jefferson, cara, vou mutar aqui meu microfone, fica à vontade. Tu dita aí, cara, se quer deixar as perguntas por final, fica à vontade, cara. Se apresente e manda bala. E desde já, muito obrigado, cara, por topar esse desafio aí. Beleza? E aí, pessoal, boa noite. Vamos lá, né? Tá espelhando aí minha tela já, que vocês já conseguem ver. Tá sim, viu, cara? Vou mostrar aqui a nossa apresentação de hoje. E, bom, né? E galera, boa noite. Meu nome é Jefferson, mero iniciante aí no DevOps, tá? Não sou... A gente está cercado de monstros aí no grupo, né? E assim, a gente está aqui se desafiando para apresentar aí um pouco do que a gente vai aprendendo nesse período aí, né, de experiência no mundo DevOps, né? E uma tecnologia interessante da gente conversar que DevOps é demais, containerização, né? Hoje o mundo a gente vê aí não se, assim, tem ainda empresas ainda que utilizam VMs, né? Mas hoje em dia a gente vai partir para um novo conceito que é containerização, né? Vocês já viram como é que funciona lá sei lá, no Porto do Pecém da vida, por exemplo, né? Tem vários containers lá e, e cada container armazena vários objetos lá dentro, e cada container de forma isolada, né? Então, assim, as aplicações que a gente vai trabalhar, elas vão funcionar. Seria essa mesma ideia, por isso que vem essa ideia de containerização, né? Cada aplicação lá isolada, em processo lá, rodando na sua máquina, né? Sem ter que pesar lá na sua máquina local, né? Então, vai rodar como um processo isolado, né? Sem ter que bagunçar, né? O seu ambiente ali, né? Então, a gente vai utilizar bastante isso para quem está começando. Isso aí é essencial, né, para o nosso mundo de DevOps, porque a gente vai precisar utilizar aplicações de forma otimizada, né, de forma isolada, sem gerar problemas de versionamento, de, sei lá, de um JBoss está rodando no servidor, um JBoss 7, um Java lá, e uma outra aplicação no mesmo servidor está rodando um JBoss um Weedfly já de outra versão e, sabe, e não tem um gerenciamento ali das versões do Java na mesma VM, sabe? Fica uma coisa assim um pouco caótica, né? Então a gente utiliza lá esse conceito de containerização, né? Que ele não é tão novo assim, né? Se bem que o Docker ele foi se popularizando recentemente com isso, que é, na verdade, o Docker, galera, ele não é a tecnologia em si, ele é o nome de da empresa assim que originou esse tipo de tecnologia, mas ela já existia antes, né? O Docker antes era essa dessa empresa aqui, né? A Dot Cloud, né? Essa Dot Cloud ela se tornou com a popularização do Docker, ela virou Docker, né? Com a popularização da tecnologia, né? Que ela utilizava, que era containerização, digamos assim, né? E foi lá em 2013 que ela compartilhou essa ferramenta que ela utilizava, né? Essa tecnologia de containerização, e aí virou Docker, né? Batizou de Docker, né? Posteriormente. Né? Então, basicamente seria isso. Aqui é o criador, né? O Salomon Iles, né? E ele aí é o criador o que popularizou, né? O que disseminou. Foi daquela época para cá foi que se disseminou ainda mais, né? Então, assim, o Docker, ele permite empacotar, né? Criar, testar, implementar aplicações dentro de containers, né? Então, ele só vai ter o que precisa ali dentro. É a mesma coisa como funciona no Porto mesmo, como falei, né? Lá dentro de um container, você só vai ter o que precisa, o que é necessário para rodar aquela aplicação. Então, digamos assim, você não vai precisar ter todo o sistema operacional, né, para poder rodar aquela aplicação. Não vai precisar ter um hypervisor para subir todas as libs do sistema operacional por tudo, não. Né? Então,
basicamente, o container, né, que a gente fala, ele vai se comunicar diretamente com a máquina, né, com a parte lógica da máquina. Vou já entrar em detalhes aqui, certo? Mas, assim, ele permite uma hegemonia, digamos assim, de, de utilizar a mesma aplicação em vários locais, vários ambientes, né? Ele permite, aqui só abstraindo um pouco, né? Ele permite, por exemplo, a containerização, permite você portabilizar aquele mesmo sistema, garantir que ele vai funcionar exatamente igual como rodava em outro local, em outra máquina, até mesmo em ambientes diferentes, né? Teste, homologação, vai garantir que em produção vai funcionar da mesma forma, que ele vai ter a mesma estrutura, né? Então, vai ter tudo isso, né? Ele também é muito leve, a aplicação vai ficar bem mais enxuta, não vai ter tanto recurso sendo consumido da máquina, então isso gera uma eficiência muito grande na parte de recurso financeiro mesmo, de uma instituição que está lá utilizando uma VM, que nem sempre você está utilizando todos aqueles recursos na VM, né? E consequentemente, um container ele só vai rodar em um processo, né? Basicamente, processo isolado, não vai precisar consumir vários recursos da máquina para poder rodar, né? A aplicação. Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem os links, né? Eu não vou me estender na parte da instalação e configuração do Docker, certo? Mas aqui tem tanto o link oficial, né? Da documentação, com o Docker Desktop, no caso, aqui, utilizando o Docker Desktop, que é um utilitáriozinho de interface gráfica, né? Você sobe os containers. Aí tem a documentação, né? Oficial. E tem a forma de instalar, digamos assim, via CLI, né? Via linha de comando para quem já é mais acostumado aí com tela de comandos, né? Então tem assim que eu achei mais didático, né? Esse da DigitalOcean aqui, ele mostra aqui como instalar o Docker no Ubuntu, né? Então usei esse daqui, inclusive para instalar no meu, é bem de boa, bem tranquilo. Depois de dar uma consultada, isso aqui vai ficar disponibilizado, certo? Então, assim, basicamente, galera, acabou, né? Com tudo isso aí que eu disse, acabou. Acabou essa história de, na minha máquina funciona. Minha máquina funciona. O dev tá lá trabalhando e vê lá uma coisa que ele garante que está funcionando, aí você vai replicar no Docker e não funciona, ou vice-versa. Não, não adianta. Ele utilizando o Docker, e você também, se vocês estiverem utilizando a mesma imagem base, vai funcionar independente do local, certo? Porque roda tanto em Windows e no Windows, no caso, ele roda um Linux um Linux subsystem, né? Então tem um Linux lá dentro do Windows que ele emula o Linux e lá ele vai rodar também, né? Multiplataforma. Resumindo, o Docker ele se comunica melhor com o Linux, né? Mas assim, de qualquer forma, independente da plataforma, ele vai funcionar, certo? Os dois utilizando lá o Docker, usando a mesma imagem base, acabou essa conversa, né? Então, basicamente é isso. A gente tem aqui algumas características, né, do Docker, como eu já citei, né, que ele compartilha, no caso aqui, que eu quis dizer, é o kernel do SO. Ele compartilha os recursos do kernel. O que é que acontece? Você tem sua máquina, vou até mostrar uma imagem para ilustrar melhor, mas tem a questão que você usa uma VM e você usa um container. Qual é a diferença? Vou já mostrar isso. E basicamente ele vai compartilhar os recursos da máquina, certo? Ele usa de forma mais eficiente. Deixa eu ver aqui. Bom, ele é um sistema, ele é open source, né? O Docker, como eu disse lá atrás, a Cloud ela liberou o código para a comunidade. Funciona tanto em Mac, Linux e Windows. E é seguro porque você está utilizando de forma isolada os processos, né? E aí tem uma camada a mais de proteção, né? Aí aqui é uma ilustração que eu ia comentar, né? E qual é a diferença de uma VM para um container, né? Isso é muito importante você saber, porque
Hoje a gente já está acostumado com o VM, usar uma máquina lá virtual, né, um VirtualBox da vida, subir um Windows, um Linux. Mas o Docker, ele se assemelha, mas não é uma VM, certo? Como assim? Pela figura aqui, a gente já dá para mostrar. A gente tem a infraestrutura da nossa máquina, tem o sistema operacional na camada acima da nosso hardware, tem o nosso sistema operacional, e aqui, assim, no nosso sistema operacional, a gente tem hypervisor. E ele é que vai fazer todo o controle dos processos que vão rodar, certo? No Docker é diferente. A gente já não tem esse hypervisor. Ele vai se comunicar direto com o sistema operacional pelo próprio. Ele não vai, como é que eu posso dizer? Ele vai compartilhar o recurso do kernel, da própria máquina. Ele não vai acessar o hypervisor para poder acessar a máquina, o sistema operacional. Não, ele vai direto lá no kernel da máquina. No caso do Linux, você tem o sistema operacional aqui, o Linux, certo? E o Docker, no caso do Docker, o Engine, né, que é o motor que vai funcionar os containers, que vai gerenciar o serviço do Docker na máquina, esse Docker Engine ele vai se comunicar direto com o sistema operacional, né, compartilhar o host. Aqui, no caso da VM, a gente vai ter vários processos sendo compartilhados, né? Em cada máquina, em cada instância, lá vai estar rodando um processo no mesmo hypervisor, em cima, compartilhando todos os recursos do sistema operacional. Aqui, no Docker, no caso em containerização, a gente vai ter todas as libs, todas as bibliotecas em cada container empacotados, né? E vai estar acessando diretamente o hypervisor. Então, vão estar todos eles, cada aplicação vai estar isolado em cada processo, direto com o kernel, conversando direto com o kernel do sistema operacional. Aqui eu tenho um sistema operacional, no caso das VMs, rodando em cada aplicação. Então, vou ter vários sistemas operacionais, várias máquinas virtuais rodando em um computador, e dentro de cada sistema operacional virtual, eu vou estar rodando os processos, né? E aqui, no caso do Docker, não. No caso do Docker, eu vou ter só o meu sistema operacional, e lá dentro, em cada container, eu vou ter os processos e as bibliotecas de cada aplicação de forma isolada. Galera, se ficou claro, se não ficou, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, certo? Essa partezinha aqui é mais. Eu quero deixar mais claro, que é importante quem for trabalhar com Docker e está aprendendo agora, entender, é importante. Se alguém quiser perguntar, galera, fica aberto aí um pouquinho, a gente continua, dá prosseguimento. Alguém quer perguntar alguma coisa nessa parte aqui, de diferença de Docker, de container e VM? Tá tranquilo? Isso ficou claro? Boa, né? Beleza. Vamos lá. E, No chat tem mensagem aí, Jefferson. Uma pergunta. cara, pois é, deixa eu ver aqui. Deixa eu sair aqui da tela aqui um pouquinho. Galera, vamos fazer o seguinte, ó, quem tiver dúvida, Sim. tá, pode levantar a mãozinha aqui. É, O Gerson falou aí, né, que prefere que pergunte no meio mesmo da call. Pode clicar na mãozinha aí que quando o Jefferson puder, ele para e a pessoa pergunta, beleza? Eu acho que fica melhor assim, vocês todos concordam. bom. Se não fiquei claro aí, eu já disse, né? Pode falar, galera, porque realmente experiência nova, né? A gente tá se desafiando aí, mas vamos lá. Aí o Antônio, né? Vejo algumas diferenças da VM para o Docker, relacionada à dificuldade para migração, backup e custo, correto? Pode explicar mais um pouco sobre essa diferença? Justamente, com relação à migração, a dificuldade maior é mais por conta justamente da tecnologia um pouco recente, tudo, mas assim, o uso é bastante prático,
para quem já está acostumado a utilizar alguma tecnologia lá, por exemplo, um programador mesmo, por exemplo, está utilizando já o PHP, ele dá uma estudada lá no Docker, ele quer fazer essa migração, é bem simples, já tem, eu vou, lá mais na frente eu vou entrar em detalhes, mas a gente é só pega uma imagenzinha lá do PHP já com todas as libs, tudo que precisa, o PHP precisa, o cara vai lá, sobe uma imagenzinha do PHP, né, como se fosse a imagem do Windows mesmo, né, de uma VM, por exemplo, né, por isso que a gente, assim, confunde um pouco, mas não é a mesma coisa, né? Então, o cara pega só uma imagem do PHP, por exemplo, já tem lá, teoricamente, já tem tudo que o PHP precisa para ser levantado, uma aplicação do PHP, e aí ele não precisa se preocupar com instalação, configuração na máquina, né? Então, assim, o Docker veio para facilitar. A migração, na verdade, a dificuldade, creio que seja talvez até do próprio conhecimento da ferramenta, porque o Docker ele já vem com tudo isso pronto. No AVM, não. No AVM você vai ter que ter uma imagem já pronta, vai ter que montar a imagem. No Docker você já vai ter um repositório como se fosse um GitHub, sabe? Você já vai ter lá várias imagens, várias amostragens, eu vou entrar em detalhe lá na frente. Você só escolhe lá uma versão lá de MySQL, por exemplo, um PHP, né, um WordPress, a vida, um Java, Ruby, Python. Qualquer imagem, já tem tudo ali, que é baseado em algum Debian da vida, algum Ubuntu da vida, ele já vai ter tudo ali, todas as libs, e aí o cara só sobe, pega a aplicação e joga para dentro dessa imagem. E aí cria uma imagem nova e com base nisso ele já começa a trabalhar. Não precisa se preocupar em configurar, sabe? Muita coisa não. Comparado ao ambiente on-premise, o cara já tem tudo ali pronto, né? E, assim, não tem tudo pronto, ao contrário. Ele vai ter que montar tudo, vai ter que instalar servidor, configurar tudo, todo o sistema operacional para poder a aplicação rodar. Tá? Então, assim, a dificuldade seria mais isso. A questão de backup também é mais tranquilo, justamente por isso, né? Porque vou entrar mais em detalhes lá na frente, como eu disse, né? Mas tá dando para entender aí, né? Tá tranquilo, né? Vamos lá. Vou espelhar aqui. Pronto. É nesse ponto que eu queria chegar, quando o Antônio perguntou, né? E para que a gente usa o Docker, né? Ele reduz o custo da infraestrutura, como eu já disse, né? Tem um menor número de máquinas físicas. Você pode, por exemplo, subir vários ambientes diferentes, mais diversos possíveis, numa máquina só. Posso ter ambiente PHP, posso ter ambiente Java, vários tipos de linguagem configurados aqui, vários bancos, tudo na minha máquina local rodando, sem nenhum atrapalhar o processo do outro. Tudo bem de forma isolada, certo? Então, o ponto forte do Docker é isso. A parte de containerização mesmo dita, eu não vou falar muito em Docker, eu vou falar mais em containerização, certo? Que é a realidade de hoje. A containerização, ela vem para isso. Você vai ter os processos isolados, vai ter várias máquinas, vai ter vários processos rodando, cada um de forma isolada, e você não vai precisar se esquentar com, quebrou aqui minha aplicação, porque outra está no ar, sei lá, tem 3 aplicações Java, cada um com Java diferente, cada um com a versão de JBoss diferente, e aí dá muito problema, é caótico, né? Como todo mundo já sabe. E com a containerização isso não ocorre, né? Porque você já vai ter uma imagem para cada aplicação rodando na mesma máquina e de forma isolada. Vou entrar em detalhes aí, certo? Isso aí também agiliza o deploy, né? Porque, como eu disse, ele vai ser uma instância, vai ser um processo, então vai ser só o que precisa, só o que vai ser necessário, vai ser mais enxuto, não que nem uma VM zona parruda com um Windows lá rodando e instalar as coisas dentro do Windows, né? Configurar as variáveis, tudo, todos os processos que nem é necessário, tudo tá rodando ali. Tu vai estar usando só um container com só o que precisa, que é necessário para a aplicação, então isso aí vai agilizar o deploy, né? Então, você vai ter um ganho de otimização de custo, vai ter um ganho de otimização de infraestrutura mesmo, de processamento, de memória, de tudo, né? Muito bom. A parte de arquitetura, né? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um server Docker Daemon, né? Vamos dizer assim, é o cérebro do Docker lá, né? A máquina. E aí tem o REST API, certo?
ele vai fazer essa ponte entre a linha de comando que a gente vai fazer e o processo, o Docker, certo? O daemon do Docker é o processo que fica lá rodando na sua máquina, e lá ele vai gerenciar todos esses objetos lá do Docker na sua máquina. Então, tudo isso aqui ele vai estar gerenciando. Se eu tenho 10 containers, ele vai estar gerenciando esses containers aqui, né? Então, se eu tenho 50 imagens locais, ele vai estar gerenciando essas imagens, né? Ele gerencia os volumes, que eu vou entrar em detalhes do que seriam os volumes, né? Que seriam a persistência dos dados, né? Network, que vou também dizer, que é a parte de rede, né, do Docker, né? Então, ele gerencia a rede também para, se eu tiver vários containers, eu preciso comunicar um com o outro e ele vai ter uma rede lá dele para fazer essa ponte, né? Então, o server daemon, ele vai, digamos assim, vai gerenciar todos esses objetos, certo? Containers, imagens, rede, volumes, beleza? Um fluxo aqui de trabalho, basicamente, seria esse esquema aqui, certo? Eu tenho um Dockerfile, que eu vou explicar bem direitinho o que é. É uma receita de bolo, basicamente, que eu vou ter lá pronto para montar uma imagem, né? Então, eu build essa imagem a partir de um Dockerfile. Ele vai ter uma imagem que vai ser tagueada, certo? Ele faz essa ponte aqui com o daemon. O daemon é que vai gerenciar, ele vai ler esse Dockerfile, o daemon, do Docker, o processo que está rodando na sua máquina, ele vai estar lá lendo o Dockerfile, o contexto que ele está lá inserido, vai interpretar esse arquivo e vai construir essa imagem, né? Então, ele vai criar essa imagem, vai taguear essa imagem e fazer um commit. Por exemplo, eu posso criar uma imagem num container a partir dessa imagem, né? Então, eu posso criar, ó, a partir dessa imagem, criar um container e vice-versa. Eu posso criar uma imagem a partir de um container fazendo commit, né? Então, tem as linhas de comandos apropriadas. Eu vou deixar um repositório lá todo quanto os comandos, bem direitinho, para explicar melhor, certo? Então, assim, a gente pode gerar uma imagem a partir de um Dockerfile, a gente pode subir um container baseado em uma imagem e vice-versa. Eu posso também fazer umas alterações no container e gerar uma imagem com base nesse container. Só fazendo um asterisco aqui, que essa parte aqui já não é uma boa prática, porque você não vai ter documentada essa imagem, né? Então, assim, se eu tenho um container e lá eu vou precisar, por exemplo, num Java da vida, eu preciso de alguma ferramenta lá adicional, alguma coisa a mais lá dentro do meu container que estava faltando na imagem, que não tem no Dockerfile, e eu tô lá já dentro e vou lá e instalo, dou um apt instalar, tô faltando alguma ferramenta lá, instalo, e depois gera um commit, gera uma imagem nova, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma imagem, beleza, vou subir um container com base nessa imagem nova, mas eu não vou ter a documentação do que eu fiz, né? Então, eu só vou ter o que tem antes disso, antes do que eu alterei no container. Então, não se torna uma boa prática devido a isso, a vista da documentação. O Dockerfile ele serve para documentar também, né? Então, tudo que tem documentado aqui no Dockerfile vai, vai servir para construir a imagem, certo? Indo para frente aqui no fluxo, nessa imagem aqui, eu posso armazenar ela local na minha máquina, o daemon aqui controlando, né? E eu também posso, porventura, se eu quiser, aí já vem aquela vantagem já vem aquela vantagem da containerização, né? Também como se fosse um porto, cais de porto, assim, digamos, né? A gente pode portabilizar essa imagem, pegar um container, por exemplo, vem lá da China, chega aqui em Fortaleza. Pronto, eu posso pegar essa imagem, publicar ela em um registro público ou privado, né? Posso publicar ela como se fosse um GitHub, né? Da vida, posso comentar, fazer um push, um pull, né? Para quem já conhece os termos. Eu posso subir essa imagem para um registro e de lá eu posso baixar, posso fazer um pull também, né? Dessa imagem para minha máquina, posso trazer. Então, independente de onde eu esteja, eu quero baixar essa imagem para minha máquina, eu quero fazer um pull da imagem. Eu estou em um outro lugar totalmente aleatório, eu não tenho essa imagem na minha máquina, mas eu estou precisando da aplicação para rodar aqui. Aí pode pegar essa imagem lá do resto, certo? O Docker, a tecnologia aqui já tem um Docker público, que é o Docker Hub, né? Eu vou entrar em detalhes aqui depois também, certo?
Qualquer coisa, galera, se ficar muita coisa, a gente pode marcar um segundo momento, porque realmente a parte introdutória aqui eu achei que não fosse demorar mais. Vamos lá. Jefferson, só te Isso aí, interrompendo, manda aí. cara, o Antônio levantou a mão, eu acho que ele tem uma dúvida. Pode falar. Pronto. Boa noite, tá me ouvindo? Pô, Pronto. Boa noite aí a todos, né? Sou iniciante aí no Docker, né? E me familiarizando com a ferramenta. Aí uma dúvida que surgiu, Jefferson, quando você falou aí com relação aos containers, né? O Java, digamos que eu tenho uma aplicação Java, sei lá, na versão 7, outra na 8. A minha dúvida é só a questão relativa à rede, né? Por exemplo, dentro do Docker, né? É uma pergunta assim, não sei se é um pouco boba, né? Mas, enfim, vou perguntar para tirar dúvida, se eu estou com dúvida, né? Digamos, ele tem dois containers. Para cada container é possível configurar dentro do Docker, tipo assim, essa aplicação vai sair por esse IP ou por esse domínio, no Java 7. Já no Java 8 vai sair por esse outro IP e esse outro domínio. Ele faz toda essa engrenagem. É possível fazer, se é nativo dele ou não. Só isso mesmo. sim, é possível. Se tu tiver por exemplo, quer que eles, para eles se conversarem, eles vão ter que estar na mesma rede, obrigatoriamente. O Docker ele vai construir uma rede padrão lá e você pode subir vários containers, independente do que seja tudo. Vai ter uma rede padrão, mas você pode criar outros de outros tipos, mas eu também não vou entrar nesses pontos, porque realmente. Mas o Docker tem outros tipos de redes. Ele gera um padrão lá no Daemon, quando você sobe uma instância, ele já vai ter uma rede pronta lá, padrão, que aí se você subir outras instâncias, você pode fazer essa comunicação, né? Aí se, por exemplo, cada container que você subir vai gerar um IP, né? E, e aí o que é que acontece? Tem como persistir IP? Tem. Aí a gente vai entrando em detalhes, mas é só para deixar claro que sim, que tem como fazer essa comunicação entre os containers, mas estando dentro da mesma rede, certo? Você utilizando a rede padrão lá, eles vão fazer essa comunicação internamente, vão se conversar, mantendo o mesmo IP. Se um container cair e subir um outro, vai ser um novo IP, aí vai perder a comunicação, né? Mas tem formas de persistir esses dados, né? E a gente vai com o tempo vai entendendo como é que funciona isso aí no Docker Compose da vida, lá na frente, não entrando em detalhes, tem como você fixar o inteiro, container e tal, você tem como garantir essas comunicações internas, certo? Mais alguma dúvida aí, galera? Qualquer coisa aí, falando. Beleza? Tá tranquilo aí, Antônio? Aí, a dúvida aí, para entender? Tá tranquilo. Então, aí, vamos lá, né? Aí, aqui a parte do fluxo, aquele Dockerfile que eu expliquei anteriormente, a gente vai fazer esse fluxo, né? A gente vai pegar um Dockerfile, vai iniciar com o Dockerfile, e com base nesse Dockerfile, a gente vai fazer aquela analogia de uma receita de bolo mesmo, né? Vamos fazer um bolo de Ubuntu, né? A gente vai pegar um Dockerfile, vai subir um Ubuntu, um container lá do Docker, e dentro, é como se fosse um Ubuntu, é um Ubuntu, só que o necessário para poder subir um Ubuntu, né? Um sistema operacional. Aí, com base nesse Ubuntu, a gente pode fazer o que quiser também. A gente vai pegar esse mesmo Dockerfile e criar uma imagem própria, né? Com base no Ubuntu, lógico, né? Então, a gente pode fazer todas as instalações que a gente pode, configurações que a gente precisa para rodar uma aplicação. Certo? Aqui já seria uma imagem personalizada, né? Não é uma imagem pronta que a gente já pega lá do Docker Hub e já tem, quero um Ubuntu, aí lá já tem prontinho, bonitinho. Não, aqui se eu quiser, eu posso criar na mão um Dockerfile, colocar as instruções necessárias para criar a imagem do Ubuntu, certo? Então, aqui eu tenho um Dockerfile, faço o build, gero uma imagem da aplicação e executo ela em um container, certo? O fluxo é esse aqui, tá? E dentro do Dockerfile, para a gente fazer isso, a gente pode pegar basicamente isso aqui, ó. Vou
Docker Info, vou até aproveitar aqui e fazer uma breve explicação. Ó. Aqui eu já tenho o Docker na minha máquina instalado, inclusive já tem com permissão de sudo, né? Então, assim, já tem meu usuário tudo bonitinho para poder executar sem usar o sudo no CLI do Docker, certo? Aí, mas que já tem naquela documentação. Porque se eu fosse entrar na parte da instalação, ia demorar um tempinho. Então, lá já está bem didático lá, é só dar uma conferida, certo? Aqui, o Docker Info, basicamente, ele vai mostrar tudo que tem aqui na minha máquina em relação ao container, né? Então, eu tenho aqui o server, tenho 5 containers, né? Que seria eu tenho 5 containers na minha máquina, tenho várias imagens, tenho... Assim, ele me mostra tudo aqui, né? Node, manager, volumes, todas as informações locais da máquina, certo? Todas as informações do Docker. Deixa eu pegar aqui, pronto. Vamos pegar um Dockerfile, certo? Vamos ir aqui em projetos. Vou criar um Dockerfile aqui. Consegue só dar zoom aí, cara? Se não for pedir muito. Tô? Melhorou, obrigado. Desculpa, cliquei o diretório. Tá. Aqui um... criei o arquivo Dockerfile. Bom, criei o arquivo só com o nome Dockerfile. Né? Basicamente só isso. Dentro dele eu vou colocar lá as instruções. Então, assim, eu vou apresentar algumas de início, né? Tem esse from, essa instrução from, ele vai buscar uma imagem do Ubuntu. Ele vai buscar lá do Docker Hub, tá? Por padrão, ele busca lá no Docker Hub, eu vou mostrar depois direitinho. Ele pega essa imagem lá do Ubuntu, eu vou botar aqui, acho que tem essa tag aqui, a 2004. Assim, né? Deve ter. Aqui é porque se eu quiser taguear a versão, exatamente a versão que eu pego, aí eu já amarro a versão aqui, né? Mas aqui ele vai só buscar a imagem do Ubuntu. Aqui, se eu quisesse rodar já a partir daqui, já roda a imagem. Mas vamos, por exemplo, aqui, sei lá, vamos dar um run. Dentro do container que ele for criar, antes ele vai baixar a imagem aqui, ele vai executar já na imagem essa linha de comando, apt-get, update. Na mesma linha, apt install -y. É importante sempre destacar que é interessante a gente sempre botar os menus para ele forçar a executar as etapas, né, no Dockerfile, dentro do Dockerfile, sempre forçando para ele não parar a execução o build da imagem, fazendo aquelas perguntas, né, que tem lá apt update, quando você faz na máquina, lá no Linux, aí ele pergunta lá se deseja continuar e tudo. Aqui ele já força, né, e ok, eu vou fazer isso aqui, eu vou agora executar docker build. Esse comando aqui, o docker build, é justamente para eu buildar esse Dockerfile, que ele vai ler esse Dockerfile, e o ponto é o contexto que onde o Dockerfile está inserido. Certo? Então, aqui ele está enviando o contexto aqui do Dockerfile para o Dimo, né? Está lendo o contexto. Aqui tem muitos megas aqui, porque eu tenho vários projetos nesse contexto aqui. Eu nunca tenho para cá, porque senão ele ia demorar um pouco para ler, porque tem outros projetos aqui. Vai dar certo. Aí, o que é que acontece? Aqui, ele está executando aqui os steps, né? Ele está fazendo a leitura do Dockerfile. O que ele está fazendo? Step 1 é aquela primeira linha, né? From, Ubuntu, aí ele baixou aquela imagem. Aqui na minha máquina eu já tinha, né, aquela imagem do Ubuntu. Então, ele não precisou
vamos dizer assim, baixar a imagem novamente, porque já está cacheada na minha máquina, vamos falar assim, né? Então, é outra coisa interessante do Docker, porque você já tem uma imagem lá, você trabalha com várias, ele vai aproveitar as camadas ali de imagem, vai aproveitar alguns steps que já estão lá, vamos dizer assim, cacheados na sua máquina, ele já tem, né? Então, entrando nessa parte de imagem, ele já vai ter, vamos dizer assim, cacheado a imagem, né? Então, cada step desse aqui seria uma linha, uma instrução. Cada linha dessa, no Dockerfile, seria uma camada, certo? Uma camada de execução. Então, essa camada que é uma, vamos dizer assim, é uma imagem intermediária, né? Vou até entrar nesse ponto aqui rapidinho. Cadê? Tem até aqui mostrando, ó. Pronto, ó, quando eu estou buildando, né, a imagem. Então, quando eu faço o Docker build, né, eu estou lendo o Dockerfile, ele vai ler o contexto do Docker Daemon lá, do serviço público da sua máquina, vai ler, vai interpretar aquele arquivo, se a sintaxe tudo estiver ok, ele vai ler, vai fazer o build. Então, cada linha daquela do Dockerfile, aqui eu só tenho basicamente duas instruções para simplificar e agilizar um pouco, né? Mas, assim, aqui eu estou um exemplo de 5 camadas, então aqui eu teria cinco instruções, 5 linhas de Dockerfile. Então, ele vai criar uma camada de somente leitura em cada uma. E a última, ele vai liberar para a escrita, que é justamente a imagem do container rodando, né? Então, o container vai executar essa última camada. Essa última camada é o fruto das últimas que foram executadas. As últimas vão ficar só read-only. Então, qualquer arquivo que tiver lá, ele vai ficar, por exemplo, a camada vai ficar read-only. Se você estiver jogando um arquivo para lá tentar remover, ele não vai remover, vai ficar somente leitura pela camada, certo? Então, basicamente, ele vai liberar a última camada aqui para poder você fazer as instruções, trabalhar dentro do container, certo? Alguém tem alguma dúvida aí, galera? Eu não estou conseguindo acompanhar, que está tudo tela cheia, aí eu também... Mas aí, pode perguntar aí, se quiserem me interromper aí, alguém, pode levantar a mão aí, que eu não estou conseguindo acompanhar. Tá tranquilo? Então, beleza. Continuar aqui. Se não, pode me interromper a qualquer momento, galera. Enfim, aqui eu tenho duas camadas. Pode foi? Alguém ia falar? Jefferson, você pode explicar, por favor, como que funciona a parte do sistema operacional, por exemplo, a parte dos cgroups, do sistema de arquivos? Sim, sim. A parte dos cgroups, o Docker, no caso aqui, o sistema operacional, ele vai estar, por exemplo, vai ter um cgroup específico para o Docker, certo? Essa parte aqui eu não vou conseguir te detalhar com muito, não vou conseguir te detalhar, né? Mas, assim, ele vai ter um cgroup que vai executar o Docker lá, certo? Essa parte eu não vou conseguir te explicar muito também não, mas... Não, tranquilo. É que eu tenho essa dúvida e eu falei, de repente alguém pudesse contribuir aí. Não, beleza, mas eu fico devendo aí, eu vou colocar aqui, eu vou te passar direitinho. Liga? É porque eu só preparei um material aqui mais pontual, mas eu vou esclarecer aqui pós-aula, beleza? Fechou, não, tranquilo. Fechou? Fechou. Valeu. Beleza. Aí, galera, é o seguinte, essa parte aqui, aqui já é o Compose. Eu vou manter aqui o raciocínio nessa parte aqui do Compose, do Dockerfile. Beleza, aqui eu tenho dois steps, basicamente. Aí ele foi lá, deu o apt update, o install, né, e instalou o curl. Pronto, basicamente é isso. Então, ele vai executar tudo isso aqui. E para eu executar essa imagem, se eu quiser, por exemplo, listar a imagem que foi criada do Docker Image, eu vou ter várias imagens. Deixa eu puxar aqui. Pronto, aqui ela, porque tem um rabo de imagem aqui. Mas isso aqui é a imagem do Ubuntu, certo? Então, assim, 72 MB, né? Que é 72 MB na frente
baixar uma imagem aqui, dá 2 GB, sei lá, quanto é a imagem do Ubuntu hoje, que você instala na sua máquina. Não sei. Sei lá. Essa que eu estou usando aqui, esse Ubuntu, né? É uma versão lightweight do Ubuntu, baseada no próprio Ubuntu. Então, lá eu consigo dar PTGet, consigo tudo nessa imagem, nessa distro aqui, né? Do Linux. A imagem desse cara aqui é 2 GB. A do Ubuntu deve estar nos 4, né? Então, aqui você vai conseguir rodar um CLI do Ubuntu, então um Ubuntu com 72 megas, né? Então, assim, já é uma economia muito grande a questão de espaço e, por exemplo, é um Ubuntu, né, cara? Você entra lá, por exemplo, eu quero entrar eu quero gerar um container com base nessa imagem. Vou lá, Docker Run, eu vou dar um -ip, um i de interativo, de terminal interativo, né, o I de interativo e o T de, salvo engano, se alguém tiver aí, puder corrigir, mas salvo engano seria isso, terminal interativo, né? Ou TI, né? São flags separados. Posso dar um Docker Romance TI, o nome da imagem, e a tag. Depois disso, eu vou dizer ao Docker, no Daemon, quero dizer o quê? Que eu quero executar, quero entrar no container. Qual é o comando que a gente executa no terminal? Né? A gente executa um script, por exemplo, a gente dá um bash, ou um /bin /bash. Né? A gente dá um bash, ele executa o bash do container. Então, você entra no container. Se eu rodar qualquer um outro comando aqui, eu vou sair desse container aqui. Vou rodar um ls-l. E vai rodar o ls lá do diretório que tem lá no container, mas ele não vai entrar no container. Ele só executou isso aqui e morreu. Né? Então, vou dar um bash e tá, aqui eu já estou dentro do container, ele já me avisa aqui, né? Eu tô como root, e aqui é o ID do container, né? Então, esse ID vai mudar o tempo inteiro aqui, vocês já podem notar aqui, certo? Esse ls-l seria esse mesmo ls-l, só que dentro do container. Então, até aqui eu ainda estou de pé, certo? Basicamente é isso. Como é que eu faço para sair desse container? Eu dou um Ctrl+P aqui no teclado, eu continuo aqui, certo? E agora, como é que eu faço para voltar nele? Eu tenho outra instrução que é o Docker PS. Esse Docker PS aqui, ele me diz quais são os containers que estão em execução. Então, eu estou com esse, ele lista aqui, né? Ó, tudo com container ID, image, ele lista tudo aqui. E diz que o status aqui está no ar, né? Então, isso aqui é importante, que é para a gente verificar a saúde do container. É até importante para a gente checar na parte de monitoramento, né? Se a aplicação está saudável e tudo. A gente dá um PS e ele mostra aqui o status, né? Se está no ar, né? Up, restarting, né? A aplicação não está legal, enfim. Então, eu quero entrar novamente nesse container. Tem duas formas, né? Tem como entrar com um nome, que ele gerou um nome randômico aqui, e um ID. Então, posso dar um novo Docker. No caso, que é um Docker exec. Eu já está com a instância aqui, eu vou só executar. Então, dou um -ip também, o ID, Docker exec TI e o bash. Está aqui, pronto. Então, o que é que eu fiz? Eu dei um Docker exec, eu quero executar esse container. Né? E eu quero entrar com bash, quero entrar no bash desse container, no terminal desse container. Pronto, a partir daqui eu não estou na minha máquina com as coisas instaladas na minha máquina. Eu estou num processo isolado, rodando num container. Então, tudo que eu estiver executando aqui dentro vai ser configurado e instalado tudo dentro desse container. Então, eu não estou mais na minha máquina, digamos assim. Está em um container, certo? Numa VM. Mas não vou evitar essa comparação, mas só para vocês entenderem, certo? Então, aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso instalar, por exemplo, dentro do container eu não posso sair instalando tudo, porque senão não vai ficar documentado, né? Mas é só mais para ilustrar para vocês aqui como é que funciona. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender? Estou indo mais essa parte mais conceitual, porque eu vejo que tem algumas pessoas que estão iniciando também, né? Equalizar aí.
Ou, Posso só fazer uma observação aqui, Jefferson? Acho que alguém levantou a mão aí. Ah, não, eu ia pedir só para colocar um zoom aí no. Tá muito pequeno aí. É que tá sendo gravado, né? Então acho que a gravação fica um pouco ruim também. Não sei. Valeu, obrigado, Jefferson. qualquer coisa vão avisando aí, galera. Porque eu fico com a tela cheia e eu não consigo acompanhar aqui o chat, ó. Aí pode Ô, perguntar, Jefferson, se eu faço só uma observação aqui, não sei se de repente pode contribuir aí com a galera, é porque assim, você acabou subindo um container aqui de Ubuntu, né? E aí você também já está mexendo com o Ubuntu no terminal. Você, de repente, o conhecimento da galera pode gerar confusão. Como sugestão, de repente, se você subir um container de Nginx, por exemplo, e mostrar no navegador para a galera vai conseguir ver para que usa o container, né? O que você acha? Sim, sim. Da mesma Beleza. forma como eu já subi aqui, deixa eu até aproveitar aqui. Do jeito que eu já estou aqui, vou aproveitar, vou tirar essa segunda linha aqui. Alguém já usou o Nginx aí? Que tem algumas pessoas aí que eu conheço que tá iniciando, mas o Nginx, galera, é um servidor, né? Um proxy reverso, ele tem várias utilidades, tá? Deixa eu botar aqui. Não sei como é que. Deixa eu acessar o Docker Hub, para você já se habituando. Ele vai puxar de lá, não sei qual é a tag que está lá, a versão. É o Docker Hub, tá? Vou puxar de lá, viu, Felipe? O Docker Hub lá. Ah, show de bola. Eu estou pegando aqui também já o... Aproveitar para eles aí, não sei. Vocês precisam acessar esse Docker Hub aqui e criar uma conta, tá, galera? Ele aqui é um repositório de imagens, tá? Público lá no Docker, você tem direito a armazenar algumas imagens, eu não sei detalhes assim de quantidade e tal, mas você consegue armazenar alguns projetos lá, tá? Eu já tenho o meu, mas aí é tranquilo essa parte de cadastro também e tal. Aqui, em repositórios, aqui as minhas imagens, né? Eu já puxei dos projetos, então, o Docker, quando eu estava aprendendo. Hoje eu não uso tanto, né? Mas aí aqui, ó, por exemplo, o Explore, Docker Hub, a interface é bem intuitiva, galera. Ó, se eu for aqui no Search, eu vou lá em Nginx. Chama Nginx, enfim. É uma imagem oficial. Um asterisco também que eu queria salientar, pessoal, justamente porque, assim, como o pessoal está aprendendo, né, é importante a gente passar as melhores práticas. Então, sempre busquem por imagens oficiais, que tem esses selos aqui, tá? Esses etiquetinhos aqui com Docker oficial e mesmo. Porque aí você vai ter a segurança de que aquela imagem lá, porventura, você não for baixar uma imagem lá que tenha vírus, né? É público. Pode acontecer. Né? Então, se certifique que você está baixando uma imagem segura, uma imagem oficial, tá? Por precaução. Ah, mas eu preciso de uma imagem personalizada ali com Java, não sei, sei lá. Vamos usar o PHP, por exemplo. A imagem do PHP tem lá, né, mas não vem com Laravel, não vem com nada, né? É só o PHP lá puro. Ah, não, preciso de um PHP com MySQL, com... vai ter imagens oficiais e vai ter imagens que não são oficiais que vão atender, mas não é seguro devido a isso, né? Porque não é imagem oficial. A imagem oficial vai vir lá pura, né? E lá você vai ter só o que é necessário. Aqui no caso é Nginx, imagem pura. Eu posso ir aqui em tags, ó, e já escolher qual o tipo, a imagem que eu quero buscar, né? Qual a versão. Felipe, tu tem alguma sugestão aí de alguma Ah, não tag aí, precisa cara? necessariamente. Eu acho que eu Essa é passei até aqui latest mesmo? no chat aqui, ele já pega a latest já. Veio no Pronto. chat aí, ó. Mandei aí no grupo aí, no chat. Pronto, pode ser. Aqui eu estou mostrando aqui no Dockerfile, mas
essa é a mesma coisa aqui, ó. Eu posso baixar essa imagem via Dockerfile, sei lá, 2.latest, certo, pessoal? Como aqui eu estou fazendo dentro do Dockerfile é só isso aí, eu não vou fazer o build dessa imagem aqui, tá? Eu vou fazer até o que o colega já sugeriu. Se eu quiser só subir um container bem simples aqui, vou até aproveitar aqui e já botar um bind aqui de portas. Aqui lá. Esqueci da porta. Não, vou botar uma 3000. Pronto, ó. Eu vou botar agora não. Deixa eu botar aí. Deixa eu botar agora não. Essa 3000. Né? Vou executar aqui o Docker Run. E aí, se eu fizer isso aqui, galera, ele vai dizer, não tem essa imagem localmente, vai buscar lá no Docker Run. Ele vai buscar, no caso, essa latest, né? Que seria essa tag aqui. Né? Que eu não tagueei, eu disse só que eu queria um Nginx. Né? Se eu não tagueei, eu não disse a versão, ele vai puxar latest. Então, aqui ele vai puxar um latest do Nginx. O name aqui no parâmetro é o nome do container. O "-d", que é o módulo daemon, vamos dizer assim, modo segundo plano, e o Nginx é o nome da imagem, que é justamente aqui onde eu tagueio, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, 2 pontos, sei lá, não sei qual a versão que tá, 10, né? Versão 10, alguma coisa assim. Eu tagueio do jeito que está lá no Docker Hub, certo? É só fazer um adendo aí, Jefferson, complementando o que você está dizendo para o pessoal aí. Lá no terminal, quando a gente está colocando a imagem só o Nginx, né? Você pode estabelecer uma versão aí, como ele está colocando na tela. E agora imagina se você tem, por exemplo, o seu repositório, né? Então, quando a gente está colocando aí o Nginx, a gente está dizendo que está baixando do repositório oficial, né? Então, por exemplo, logo na sequência ali depois do "-d", vamos imaginar que o Jefferson tem um repositório dele, né? Então ele vai colocar lá o nome do repositório dele, por exemplo, sei lá, Jefferson Ferreira /Nginx, porque não é um repositório oficial, né? Então só essa orientação aí também. E acho legal também, Jefferson, né, aproveitando aqui o espaço, colocar aí a porta, né? Acabei esquecendo de colocar a porta para o pessoal ver o container rodando, né? Sugiro depois fazer 2 testes, com o "-d" e sem o "-d", para a galera também ver os logs, né? Sim. Para ir vendo, digo assim, tornar mais tangível, tornar tangível o container, né? Sim. Show de bola. Aí eu não botei agora a porta para justamente a gente entender, vixe, subiu o container, mas cadê meu Nginx, né? É só para ficar com essa dúvida mesmo. Mas tá aqui, ó, aqui eu subi um outro container, aqui eu especifiquei a tag lá, né, de uma imagem específica qualquer aqui. Ou então posso fazer Docker pull aqui, certo? E baixar a imagem, né, direto daqui. Também tem essa forma. Eu pegar essa linha de comando direto lá do Docker Hub, e aí ele só baixar a imagem, ele não vai subir o container com esse pull, né? Ele vai só baixar a imagem localmente. O daemon vai lá, tá gerenciando, mas ele não vai ter, vamos dizer assim, não vai subir a instância. Aqui eu já estou fazendo os dois, ó. Não tem imagem, ele vai procurar, não tem, e aí ele vai executar, certo? O container, já de cara. Então, vamos lá. Deixa eu dar um Docker PS, vocês verem que tem os 3, né? E aí aqui eu tenho o quê? Tem um boom, né? Tem um Nginx, 2 Nginx, mas ele está dizendo aqui que está no 80. Aí vamos lá, né? Vamos no 80, localhost, 80. Não tá. Por quê? Porque o container, o que acontece? Ele precisa que seja, vamos dizer assim, que a porta dele, ele trabalha com portas. Vamos dizer que seja uma máquina, né? É uma máquina, vamos dizer assim. Então, você precisa dizer qual a porta ele vai trabalhar na sua máquina. Então, precisa haver aí um bind de portas, que a gente chama, um espelhamento de portas, exposição de portas, certo? Então, aqui eu não estou expondo o serviço do Nginx para a minha máquina. Eu estou só para o container. Aqui, se eu rodar no container, vai funcionar. Mas eu não consigo fazer, sei lá, subir um Nginx aqui localmente na minha máquina, porque a minha máquina não tá, porque esse processo não está rodando na minha máquina, está no container. Então,
como é que eu faço para poder subir um Nginx na minha máquina, sendo exposto aqui na minha máquina, no meu localhost? Eu vou recriar esses containers aqui, pegar esse do primeiro Nginx aqui, vou colocar aqui o "-p", que a gente estava comentando agora há pouco, que é justamente o, o parâmetro de porta, né? No Dockerfile, ou no Docker Hub, na instrução do Docker Hub, para executar o container. Então, aqui, eu acho que é 80 do container, aliás, é 80 do host. Deixa eu botar 80 mesmo. Botar 80. Aqui seria a 80 da minha máquina, a porta, e aqui seria a 80 do container. Né? O Nginx, por padrão, ele sobe na 80. HTTP, 80. Então, aqui o que é que eu estou dizendo para o Docker? Ó, sobe esse container aqui também. Acho que ele vai dar conflito de nome aqui, vai, ó. E já tem uma Nginx. Mas eu vou botar aqui exposed, né? Port. Vou botar um nome assim, certo? Do container. Aí eu estou dizendo para o Docker o quê? Cara, sobe esse container da Nginx na minha máquina, mas que eu consiga acessar ele do meu localhost, na porta 80. Aí ele subiu. E esse "-d", o que é que ele vai falar? Ele vai rodar em segundo plano. Então, ele não vai continuar com o terminal travado. Então, tá aqui já subiu um Nginx. Certo? Basicamente é isso. Ele vai estar aqui exposto no 80, no meu localhost. Então, eu vou estar trabalhando com o Nginx normalmente aqui dentro. Se eu quiser entrar no container, mesma coisa, vou lá, entro, docker exec, tenho que pôr o menos "-it", porque senão vocês não vão conseguir entrar no terminal interativo, um bash do container. Aqui eu já estou dentro do container do Nginx. Eu não vou entrar em detalhes aqui, por exemplo, eu vou mexer aqui, vou editar esse texto e tal, mas basicamente dentro desse container eu consigo entrar lá nos diretórios lá do Nginx, editar lá os arquivos de configuração do Nginx, mudar os textos aqui, só para mostrar aqui, mas não vou me estender muito. Mas basicamente é isso aí, certo? Aí eu saio aqui do container, eu tenho um Ctrl B. E agora? Eu dei um Ctrl D, já estou acostumado aqui, mas pode dar um exit também, certo, galera? Exit. Tá? É um terminal. Dá um exit e sai. Certo? Então, aqui eu saí do container. Então, o container já... Deixa eu dar um dockerpath aqui para listar. Pronto, aqui ele. Tem execução. Certo? Ainda está aqui. Aqui, quando vocês verem, ó, é o localhost na 80 do container. Lembra que antes ele só mostrou 80 TCP? É o 80 TCP do container. Aqui é o localhost, certo? Da sua máquina na porta 80. Né? Então, ele vai estar fazendo esse port bind, né? Esse espelhamento de porta para você poder acessar a aplicação. Show? Aí esse "-d", ó, deixa eu tirar aqui o "-d", deixa eu remover esse cara aqui. Vou remover esse container aqui, que tem a execução. "-f". Show. Aí ele removeu o container, a aplicação morreu. Né? Eu vou... Tirar o "-d" ali, né? Sim, sim. Deu uma bugada. O que é que está acontecendo, galera? Ele está liberando, está mostrando que o conteúdo está no ar, né? Continua no ar aqui na 80, subiu uma outra instância, só que aqui o terminal está travado, não consigo, né? Vai ficar bugado, né? Assim. Então ele está lá executando, mas ele está com o terminal executando ainda a instância. Se eu der um Ctrl+C aqui, já derrubou o container. Se eu quiser liberar o terminal, por isso que o colega passou o "-d" para a gente executar sem se preocupar, certo? E continuar executando aqui em segundo plano, mas continuar aqui com o CLI liberado, certo? Quanto ao Dockerfile, aí tem alguma dúvida? Ele tem um Compose aí, mas vai ser breve aí, galera. Tá tranquilo aí, galera? Show?
Pronto, ó, o Felipe passou em uma documentação da Nginx. Vou remover esses caras aqui. Ó, então levantou a mão aí. Ó. Pode falar, Antônio. Fala aí. Jefferson, só mais uma dúvida aí. Você criou aí o servidor do Nginx, né? E a minha dúvida é, eu quero colocar para esse servidor um exemplo, 2 GB de memória RAM e um armazenamento de 80 GB. Essa configuração eu faço dentro do Docfile ou é do Composer? É uma dúvida aí que eu... Tem as duas formas. Você, por exemplo, quer só Aham. subir uma instância lá do Nginx mesmo, você pode colocar quem... Deixa eu só me lembrar aqui, cara. Pronto. Tem aqui uma colinha aqui para me ajudar. Mas é basicamente isso aqui, cara. Ó. Por exemplo, eu quero subir um container aqui de novo, o Nginx. Aí eu quero limitar a quantidade de memória. Quero subir, só tem um pouco recurso. Estou rodando uma máquina aqui de 1 GB, mas esse container que exige muito e tal. Eu posso parametrizar aqui, por exemplo, um "-m". Depois desse aqui, deixa eu botar um "-d" aqui. E posso colocar aqui um "-m". Vou colocar aqui só reservar 128 MB. Tá assim, deixa eu ver. Tá em uso aqui. E um outro container aqui no AL. Uns errozinhos aqui, mas é só para estar sendo usado aqui. E o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou executando um container do Nginx rodando só com, no máximo, liberado a 128 MB da minha RAM. Então, ele não vai passar disso. O container está liberado a isso. Né? Como é que eu faço para acompanhar? Posso dar um setup? Setup não. Vamos botar aqui Docker stats, que vai ver o status de uso de memória. Pronto. Aí, nesse container aqui, eu estou usando 4 MB, bem pouquinho, mas eu tenho um GitLab local aqui, cara, que ele consome 4 GB da minha máquina. Eu tenho uma máquinazinha antiga e tal, e é 8 GB, e já consome bastante, sabe? Aí eu só deixo os 4 a 5 GB liberado aqui nesse GitLab, sabe? Aí, deixa eu me pôr fazer umas labs de GitLab, estudar. Aí eu vi que estava pesando muito a minha máquina quando eu fui ver ele, container, né? Aí eu derrubei ele e liberei só até 5 GB. Reservei 5 GB da RAM para ele. Aqui é 128, ó. Passou aqui, já não vai passar, não vai executar mais. Vai dar aquelas travadas, né? Conhecido. Então, dá para usar dessa forma. Tá tranquilo aí? Tô? Esse Docker Container Plum, galera, é aquele comando para a gente limpar os containers que não estão sendo executados, aqueles que, quando a gente derruba fica lá como lixo, né? Então, como eu disse, né, cada container ele é efêmero, esse ponto aí que eu não alertei. Toda alteração que você faz dentro do container, se o container morrer, parar de ser executado, vai se perder os dados ali dentro. Então, tem como a gente persistir essas informações. Né? Como eu quero chegar lá na parte do Compose, não sei se posso entrar em detalhe agora, mas posso tentar mostrar aqui. Mas o container, ele é efêmero. Então, eu estou executando aqui algumas coisas dentro dele, estou salvando algumas informações e ele cai por algum motivo. Aí perdeu, já era. A não ser se você tiver feito um byte de portas, um byte de volume, no caso, né? A gente não fez o de portas, agora há pouco, né? A gente tem como fazer o byte de volumes, né? Que lá atrás eu falei que o Docker
o daemon do Docker, ele faz essa gerência, né, de vários objetos, gerencia volumes, gerencia porta, rede, né, no caso, que é as portas, gerencia os containers, as imagens, pronto. Ele também gerencia os volumes, né? Vamos, acho que aproveitar aquela imagem do Ubuntu, né? Acho que o Felipe tá aí, né, Felipe? Dá para a gente aproveitar aquela imagem do Ubuntu, né, tá? Para mostrar a parte de volume, né? É melhor. Pode ser. Cara, eu queria só fazer uma observação sobre essa questão do container ser efêmero, né? Eu já uma vez eu vi na documentação do Docker, né, que o container foi feito para morrer. E no começo eu me perguntava, eu não entendi exatamente o que isso queria dizer, porque a gente está muito apegado à máquina virtual, onde a gente, se aquela máquina morrer, lascou, né? Se a gente não tiver, na melhor das hipóteses, a gente vai ter que puxar um backup, tem que ver se o backup está atualizado, né? Enfim, vai demorar vai demorar um tempo para puxar esse backup. Então, isso não fazia, na minha cabeça, não fazia nenhum sentido que um container foi feito para morrer. Por quê? Porque eu tinha muito essa visão de máquina virtual, né? Meus dados estão lá, o servidor está rodando, tem informação importante lá. Então, como é que pode, né? Eu tiro da máquina virtual, jogo isso para um container e o container foi feito para morrer. Para onde é que vão meus dados, né? Eu acho que a grande sacada é justamente isso, né? A gente ter essa noção de que o container ele vai ter um volume mapeado, da mesma forma que o Jefferson fez aí com a porta, mapeado na máquina onde ele está rodando. Então, as informações, elas persistem no host e não no container, né? Então, assim, cara, você pode matar e subir 500 mil vezes um container. Se ele tiver mapeado para pegar daquele volume, cara, tua aplicação sempre vai estar no mesmo estado, assim, óbvio, né? Quando você matar o container, o estado da aplicação vai cair. Mas quando você subir um novo container apontando para aquele mesmo volume, onde você estava usando um outro container anterior, né? E fazendo suas alterações, você matou esse container e subiu um novo, se tiver mapeado para o mesmo volume, cara, vai funcionar da mesma forma que estava funcionando antes, né? Então, por isso que não faz sentido, né? Até o Antônio fez uma pergunta no começo, não faz muito sentido fazer backups de container, né? A gente pode fazer backups dos volumes, né, que estão persistindo no host. Então, justamente por isso, porque o container, ele foi feito para morrer. O João já falou aqui sobre o Kubernetes, e é isso, sabe? O Kubernetes, ele faz isso toda hora, né? Ele mata container, ele sobe container, o container crasha, e no mundo real, galera, o container crasha pra caramba. Então, assim, crashou, matou, morreu, acabou, sobe de novo, tá apontando volume, a aplicação tá rodando bonitinha. Eu só queria que ficasse tangível para vocês entenderem isso daí, né? Só enriquecendo aí. Pode falar, Zé. Eu acho que já falou bem o que eu ia falar aí, mas só para fechar também, é que a usabilidade de um container é bem para o serviço ser bem descritivo. Exemplo, eu tenho um serviço que uma API, é um site meu. Eu vou usar um Docker para usar uma infraestrutura Docker para ele, já para ter esse manuseio. Eu vou mudar de servidor, vou mudar de localização, vou subir, vou atualizar. O Docker vem com essa sensação de dar essa liberdade, tanto para o dev quanto para a gente que faz parte da infra. Quando a gente trabalha com Docker, a gente trabalha com um Dockerfile ali grudado e ele fazendo a receita, né, ali. Então, quando você sobe o Docker, logo ele é feito para servir aquela função. Ele somente tem aquela função. Quando você vai fazer uma atualização, logo você vai matar e vai subir outro em cima daquele. Então, é bem interessante a gente sempre estudar e tá nesse intensivo de Dockerfile, que é o que constrói, a partir dele que a gente vai criar outros ambientes. Então, acho que já falei aqui que eu ia falar, então. É só para a gente focar bem nessa parte tirar um pouco dessa cultura que a gente tem muito das VMs e visar o Dockerfile, que ele que é o que vai fazer a criação.
os caches que eles armazenam lá dentro não é interessante para a gente. O que é interessante, a gente constrói volumes. O que não é, a gente sempre vai matando e criando outro em outro lugar, no mesmo canto, e melhorando. Olha, bacana, galera. E é isso aí, é importante mesmo, assim, tem outras experiências aí para enriquecer mesmo aí a apresentação, viu? Aí qualquer dúvida aí, pessoal, pode interromper aí, galera. É o seguinte, só para fechar, né, que já foi passado, o container, ele é um processo. Então, o processo ele não vai estar eternamente no ar, rodando, né? Então, assim, a ideia do container, lá, ele está executando, é um processo isolado. Um processo vai estar em execução, uma hora ele morre. Não tem essa. Então, container é isso. Não é um VM que vai estar lá executando vários processos. Ao contrário, ele é o próprio processo. Então, se você está lá com o seu processo lá, um Windows lá aberto, aí tem um gerenciador de tarefa, aí você vai lá e derruba um Notepad exe, vai estar derrubando um container, um exemplo. Então, faz essa assimilação aí para entender, né? Então, container, ele é um processo, está lá rodando, tá, acabou. Só que o que tem por debaixo, no caso aqui, no nosso caso aqui, é um Docker, é um serviço do Docker, certo? É um, vamos dizer assim, um subprocesso, né? Que vai estar lá, não seria um container lá, o processo explícito. Ele vai estar lá por debaixo dele, vai estar, na verdade, vai ter um por cima, na verdade, vai ter por cima dele vai ter um processo master, vamos dizer assim, que é o Docker, o, o próprio Docker, o serviço do Docker executando, o Docker XE, por exemplo, está lá executando. Esse Docker XE, por exemplo, não lembro como é que está no Windows, mas eu uso o Linux aqui, mas tem um Docker lá e Docker XE, pronto. Dentro desse Docker XE tem o que ele está controlando, que ele está gerenciando o server, né? Ele está gerenciando tudo que tem lá rodando. Então, dentro dele tem vários processos, que são vários containers em execução. Então, por isso que eles são efêmeros. Certo? Só para deixar bem claro, realmente, para não ficar essa dúvida de VM, que é VM container, certo? Que realmente confunde bastante. Eu, como todo mundo, cara, todo mundo que está iniciando confunde, realmente, pelo fato de eu estar executando uma imagem, tudo, realmente confunde, certo? Mas é essa a ideia, um processo. O processo, ele é efêmero também. Então, é isso. Vamos lá, né? Tem um Docker, tem um Ubuntu aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Cara, eu tenho aqui, por exemplo, um Touch, vou criar um LS aqui. Aí aqui é o diretório padrão do Ubuntu, né? Aqui eu estou dentro do container, não estou na minha máquina. Isso aqui tem na minha máquina, praticamente, que é um Ubuntu aqui, né? Esse container. Então, posso, sei lá, dar um Touch. Vou pro Home, né? Para ficar mais organizadinho. Dar um Touch teste. TXT. Se eu for dar um VI teste TXT, olha o que, é que acontece. Opa, o VI não encontrado. O que é isso, galera? Como eu falei, ele não vai ter tudo, pacotes que nem são utilizáveis, vamos dizer assim, como até o Wallace falou, né? Tem muita coisa desnecessária aí, tal, que a gente usa no VM que é descartável. Muito recurso e tal. Eu podia ter um VI lá rodando isso aqui. Aqui no container não, ele não tem, simplesmente ele não tem um VI, ele não tem um notepadzinho, digamos assim, para quem não conhece o VI, né, um notepadzinho, um blocozinho de notas lá. Aí, o que é que acontece? Eu vou abrir, sei lá, com o Nano, padrão, né, Nano. Opa, não tem um Nano. Ixi, mano, e agora? Ele não vem com nada, container, como eu falei, né? Então, assim, para tipo de desencargo de consciência, eu quero só abrir aqui, eu não quero construir um Dockerfile, não quero perder tempo lá montando. É uma coisa bem simples, eu vou lá, dou um apt update, aí aqui ele vai perguntar e tal, e aí vai instalar o VI ou não que eu quero instalar, certo? O que eu posso fazer é o quê? Para toda vida eu não ter que entrar no container, já que ele é efêmero, e ter que reinstalar esse cara, eu posso discriminar lá no Dockerfile, toda vida que você subir esse container, instala o Nano ou instala o VI para mim, e aí quando eu entrar no container ele já vai ter tudo lá dentro, certo? Install
botar um VR. Maiorzinho, né? A internet com essas coisas mesmo. Tá, pronto. Então, tá aqui a aula, teste, aula doc. Tá dando para chegar aí, galera? Tá. Porque eu fiz terminal aí. Pronto. Beleza. Estou aqui, tem o meu home, tem um txt. Vamos sair do container, né? Vou sair do container. Vou dar um exit aqui para vocês verem. É um docker ps. Bom, cadê o container do Ubuntu? Não está sendo listado. E agora? Eu tenho esse comando aqui no "-a", que ele vai me mostrar os containers, todos os containers que estão sendo usados, que não estão, os que estão em execução, os que não estão. Esse aqui está com status exit, que é o que eu acabei de sair, o Ubuntu, certo? Então, o que é que acontece? Esse container aqui, ele não está em execução. Eu posso muito bem, se eu quiser entrar nele, dar um novo Docker Run, se eu fizer isso, ele vai gerar um container, né? Então, vamos lá. Então, ls-l, show. Vamos para o home. Então, ls, cadê o teste.txt, né? Eu criei. Cadê? Não tem. É o tal da persistência, que a gente estava falando agora. Então, aqui eu subi outro ED, outro container, né? Tem um DAE, tal. E eu subi outra instância. A outra instância era essa aqui, ó, F4, 05, tal. Então, aqui que tá, o arquivo está dentro desse outro aqui, ó. Ele está exit, não está em execução. Então, está quase perdido, vamos dizer assim, né? Então, se eu sair desse cara aqui, vou dar um exit também, vai cair também. Vamos dar o "-a", pronto. Aí, qual é o container que tem aquele arquivo lá? É esse F405, docker exec, conferir. Aí eu entro nele. Se eu for entrar, vai estar lá, certo? Exec. Opa, não estou conseguindo executar. O que é que acontece, galera? Aqui é aquela tal da efemeridade, né? Que a gente estava comentando. Eu não consigo dar um docker exec para entrar no container que não está sendo executado. Ele está lá morto, né? O que eu posso fazer? Isso aqui vai até ficar meio assim, mas eu posso dar um start. Não deu um start. Deixa eu apagar esse teste aqui. Posso dar um start. Ver se ele vai estar em execução. Pronto, ele está em execução agora. Fiz um ajuste técnico. Mas só para vocês entenderem, ó, e quando eu entro nesse cara, cd home, o cara vai estar lá, certo? Só que, assim, fica sabendo que se ele está com status exit, ele está gerando lixo lá na tua máquina. Certo? Ele está lá, efêmero. Ele funcionou, deu o que tinha que dar e está lá, morto, tá com status exit. Então, basicamente, ele não está mais sendo executado. Então, não adianta ficar dando docker start para ressuscitar o cara. Né? Isso aí é muito... Assim, geral, o pessoal tá lá, tá exit, vamos excluir esse cara. Vamos dar um docker rm e excluir esse cara. Tá. Aqui está em execução. Vou forçar, pelo menos F. Pronto. Vamos pegar aquela persistência que a gente estava falando. Né? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho outro container aqui, né? Ó, que está em status exit. Eu vou derrubar esse. Então, é como se eu tivesse dois Ubuntu. Né? Dois Ubuntu aqui na máquina. Agora eu excluí um. Vamos derrubar esse outro aqui. Posso pegar o ID ou o nome, tá? Docker. Eu não vou forçar que ele está exit. Bom. Então, vamos trabalhar com aquela persistência que a gente está comentando. Vamos dar um Docker Run Ubuntu, certo? Eu estou aqui em projetos, né? Deixa eu ver. PW. Estou aqui em projetos.
Vamos dar um exemplo. Eu quero criar um arquivo aqui no meu projetos e eu quero que esse arquivo tenha lá no meu container. Vice-versa, posso criar um arquivo lá no container e ele replica aqui no meu projetos da minha máquina, né? Que é o setor documentos projetos. Como é que eu faço? Eu quero espelhar tudo que tem aqui dentro do meu container. Vamos supor que você quer o meu projeto, né? Um dev, né? Tá lá programando, tal, tem um PHP da vida lá, tem o home dele lá, a raiz, né? Que ele espelhar a raiz da aplicação. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar esse. Deixa eu pegar o PHP logo. Vou pegar o contexto aqui. Pronto. Docker run. Pronto. Aí eu vou executar um comando aqui. Vou subir um container com os dados persistidos. Então, vamos lá. Eu tenho essa instrução que eu estava fazendo, né? Só que agora eu vou dar um "-v". Esse "-v" é de volume, tá? Então, é de dados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse diretório da minha máquina, certo? Caminho, né? Não é o caminho relativo, tá, galera? O caminho, não sei se dá, né? Não sei se alguém tá ligado aí, mas eu pego o caminho absoluto. Não sei se dá para fazer caminho relativizado, assim, né? Na instrução. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, eu pego espelhar esse meu caminho, o projetos, 2 pontos, aí é o mesmo esquema lá, o mesmo fluxo do P, né? Do port, né? Do bind port bind, né? Vou colocar aqui para ficar dentro do home, do container, né? E é assim já, né? Direto do home. Home do container. Lá no home do container. cd home, esse já está pronto. Então, o que é que acontece? Ele fez o que aqui? No meu container, dentro do home, eu não precisei criar o diretório do zero. Ele está simplesmente espelhando todo o diretório da minha máquina, do projetos, aqui, para dentro do container. Então, tudo que eu, por exemplo, eu vou dar um Ctrl+PQ para não derrubar essa instância. Eu vou, por exemplo, criar aqui mk de aula docker e cdmk de aula docker. Tem um diretório aqui, vou dar um touch aula docker, touch aula. Dentro dele, vou botar o conteúdo aqui. Aula. Pronto. Então, vou voltar lá naquele container, vou dar um PS para listar, né? Bom, tá aqui no container, no ar. Eu vou entrar nele novamente. Aqui é o nome randômico, galera, mas é para, como é o início, né? Assim, eu não quero botar muita flag, né? Por enquanto eu vou colocando o que a gente está aprendendo, depois a gente vai incrementando. Docker, exec, que ele tem execução, menos "p", que é imperativo, o ID ou o nome do container, e o terminal dash. Vou entrar no dash. Pronto, estou novamente nele. Eu dou o home, cd home. Dentro do home, lembra que lá localmente eu criei a pasta Docker? Tá aqui, então, assim, é só um espelho, certo? O que eu fizer aqui, eu estou fazendo na minha máquina. Só isso. cd aula Docker, lá vai ter o aula, né? Então, cat aula. Pronto, tá lá o conteúdo. Eu vou apagar esse... Se eu derrubar, na verdade, se eu derrubar esse cara aqui, vou até voltar aqui, ó. Eu vou dar um exit desse container. Ele não está mais em execução. Se eu subir outra instância de container, fazendo esse mesmo bind aqui, ó. Aqui eu vou colocar um nomezinho, tá? Para começar. Name, vou botar aqui o Ubuntu local. Aqui já é outro container, galera. Aqui é outro, tá? Mas eu fiz o bind, ó. Certo? Então, se eu for lá no home, vai estar lá. Certo? Vai estar lá. Eu não apaguei do meu localhost, da minha máquina, então vai estar lá. Certo? É essa persistência que a gente estava comentando. Tá? Então,
Eu vou remover esse cara aqui agora lá do meu container, olha só. RM, deixa eu entrar nele, apagar só o arquivo. Ó, S-L, vamos lá, RM, né? Bom, dentro de aula doc não tem mais nada. Eu vou sair do container. Vou sair. Agora eu estou na minha máquina. Presta atenção. Estou dentro da pasta lá do aula doc, na minha máquina. Ele não está lá. Eu apaguei lá dentro do container. Então, ele reflete todas as alterações que eu fizer no container, que tiver blindado, né, que tiver espelhado, vai refletir no host. Se eu apagar no host, vai apagar no container. Certo? Alguma dúvida? Não sei se aí. Tá tranquilo? Show? Galera, eu acho que eu me estendi um pouco aí. Queria falar um pouco do Compose aí. Se não tiver problema aí, eu passo para a parte do Compose, mas eu queria ser bem breve aí, só para... É tranquilo, a parte do Compose. É só mais para explanar assim, em linhas gerais e mostrar um exemplo. Aí tá tranquilo para vocês? Pode continuar. Por mim tá tranquilo, viu? Arrocha, meu patrão, manda bala. Beleza. Fechou. Já que eu só mandei um exemplozinho aí no chat aí. Não sei se você tem algum outro exemplo, um bem básico aí pra mim, só para mostrar para a galera. Show de bola. Valeu, cara. Eu ia mostrar um exemplo aqui, mas tem... Quanto mais aula, coisa tiver, melhor, cara. Vamos lá, vamos aproveitar aqui logo. Eu vou... Vamos lá, vou criar um link. Deixa eu voltar aqui no slide rapidinho para mostrar a parte que eu parei aqui, né? Já tá no finalzinho já, ó. Né? Vamos lá, ó. Compose. Docker Compose, cara, é uma ferramenta para execução de múltiplos containers de maneira padronizada que facilite a comunicação entre eles. O Compose é possível usar um único arquivo para definir como é que será o ambiente de uma aplicação e usando um único comando possível, iniciará todos os serviços definidos. O Compose, galera, é um arquivo, assim como o Dockerfile, porém, ele vai orquestrar esses containers. Já é quase uma introdução a Kubernetes aqui. Ele vai meio que orquestrar mesmo, né? Ele vai criar um container, isso aqui serve de pré-requisito aí. Por isso que tem aquela trilha, né, que a gente fala, né? Que a gente está querendo fazer aí, que depois do Docker já pode avançar aí com Kubernetes, tá? E aí a gente já vai trabalhar aqui com orquestração de containers, né? E é aquela parada de, por exemplo, você tem Vamos usar aí o famoso PHP e MySQL, né? É uma aplicação PHP que usa MySQL. Vou subir os dois, fazer os dois comunicar. Não precisa de um Docker. Assim, tem como fazer com Dockerfile via multistage, que aí já é um outro conceito, mas não vou adentrar agora. Mas tem como a gente fazer um Docker Compose YAML, que é um arquivo YAML, certo? Nesse Docker Compose YAML, ele usa a linguagem declarativa, e é bem simples, é bem tranquilo. Nele você vai definir os serviços que você vai usar, ou seja, os containers que você vai subir e os serviços que eles vão utilizar, né? Definir tudo, porta, volume, sei lá, a imagem, né? O nome dos containers, o nome do serviço. Lá você vai declarar tudo, certo? Então, é como se fosse o Dockerfile, mas o Dockerfile é como se fosse uma peça do quebra-cabeça, né? Você tem um Docker Compose lá que pode subir N Dockerfiles, N serviços, cada Dockerfile com um serviço, ou então você pode puxar uma imagem lá no próprio Compose, acho que até o exemplo aí já vai ter, chamar a imagem direto do Docker Compose, em vez de usar o Dockerfile. Então, a gente vai fazer isso aqui agora, certo? Só aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Vou criar aqui um Docker Compose. Dando certo aqui. Olha o Docker. Pronto, vamos lá. Clicar aqui. Compose. Vou criar um arquivo aqui, Compose, certo? É um Docker.
Lembrando, galera, esse Docker Composer é uma instalação à parte, tá? O Docker ele vem só com esse recurso aqui para você usar imagens. O Compose não, o Compose é uma instalação à parte. Você tem aqui a documentação, né? Você sabe como instalar. Tem uma forma também mais didática, enfim, você faz a instalação bem tranquilo. Você instala o Docker Compose na máquina, certo? Enfim, vamos criar aqui um Docker Compose com YAML. Vou abrir o Visual Code aqui para ficar mais visual para vocês. Pronto. Criei um Docker Compose YAML, tá? Esse Docker Compose YAML, ele já até, se você estiver utilizando o Visual Code, ele identifica automaticamente você está usando o Docker. Então, ele já sugere aqui, porque no meu caso já tem um Docker instalado na minha máquina, já tem um plugin Docker no meu VS Code. Mas, se você estiver utilizando a primeira vez, ele vai dizer isso aqui, né? Você está usando o Docker, quer instalar aqui uma extensão, um plugin do Docker, ele já vai lhe sugerir. Porque se você não instalar, você não vai conseguir, por exemplo, usar o terminal aqui, usar o Docker aqui, gerenciar as imagens aqui de dentro do próprio Visual Code, certo? Tem os plugins específicos para isso, né? Alguém falou alguma coisa? Não. Deixa eu pegar isso. Se quiser falar. Jefferson, é só para tu aumentar um pouquinho aí o zoom. Deixa aqui Tá no muito pequeno, Visual tá muito Code. pequeno, Mais... aí dificultou um pouquinho. Ctrl mais aí, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Foi. Demorou, a máquina já está engasgando. Deixa eu só ver os containers aqui. Vamos passar esse cara aqui. Talvez esses caras aqui. Aqui, dá uma melhorada aí. Vou pegar o exemplo aqui, aqui. Pronto. O que a gente tem aqui, certo, galera? Aqui eu estou utilizando um Compose para dizer o quê? Estou levantando um serviço chamado Web, tá? Lembra que aqui ele não usa a mesma sintaxe do Dockerfile, tá? Mas é bem tranquilo, é uma sintaxe em YAML, né? YAML é bem conhecido, já bastante disseminado, qualquer coisa aí, qualquer documentação você vê aí na internet como é que é a sintaxe direitinho, tá? Basicamente com 2 espaços, bem declarativo, bem tranquilo. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo subir um serviço chamado Web, com imagem do Nginx, aquele mesmo esquema. A imagem é qual? É uma latest. Não é boa prática do latest, tá, galera? Só porque o latest lá, latest é a última imagem mais recente. Então, se eu rodar a mesma imagem hoje, mas daqui a 10 dias eu rodar outra, a mesma imagem aqui, mas não vai puxar a mesma imagem, vai puxar outra mais recente, a aplicação pode quebrar. Não é uma boa prática, é mais para fluir leve. Então, vou puxar uma outra aqui qualquer, certo? Mas, enfim, só para exemplificar. Se eu não botar o latest, ele vai puxar o latest do mesmo jeito, tá? Mas, vamos lá. Aí tem um volume aqui, né, de templates. Eu não tenho esse cara aqui, mas vou botar aqui, sei lá, estou dentro de... Vou botar aqui. Aqui em Docker Compose. Pronto. É uma pastazinha aqui. Teste. Vou dar um exemplo aqui.
Vou pegar esse arquivo aqui. Teste. Isso assim não vai dar certo. Vamos lá. Aí ele vai pegar esse teste, teste estudo. Vamos botar aqui. Teste. Aí o que é que ele está querendo me dizer aqui? Que dentro desses volumes aqui, ó, eu estou especificando, é como se fosse o menos "-v" lá do Docker Run, né? É o menos "-v" do Docker Run lá, né? Que eu estou executando, só que eu não vou precisar rodar o menos "-v" da vida. Eu já estou declarando aqui. Então, volumes, eu estou especificando que o bind de volume é desse arquivo aqui da minha máquina, localmente falando, né? Lembrando que sempre, quando eu estou fazendo bind aqui no Docker, muita gente confunde, até eu mesmo, galera, no começo eu confundia muito. Aqui é a porta do container ou aqui é a porta do host? Pronto, eu vou assimilar agora. Sempre a primeira instrução, quando eu estou fazendo um bind, é do host. A primeira instrução, independente se é porta, se é volume, etc. É do host. O segundo é o container. Tá? Só para ficar bem claro isso aí. Porque realmente até eu me confundia muito baixando lá no início. Se é o container ou o host? Aqui é o host ou o container? Né? Então, para ficar bem claro. Aqui no caso aqui é o host, o teste. Eu estou espelhando esse teste para dentro de ATC Nginx Templates. Dentro dessa faixa aqui ele está espelhando esse cara aqui, certo? Então, já é padrão do Nginx, já tem isso aqui. As portas, eu estou dizendo que é 8080, né, da minha máquina, e a 80 do container. O environment, aqui são as variáveis, né, que ele vai armazenar. E aí, aqui no caso, ele vai utilizar esses padrões. Pode falar aí. Eu só ia comentar, eu fiz o teste aqui na minha máquina, essa variável em Nginx host, ela substitui aí o foobar, coloca localhost, né? Só localhost, sem ponto com. E eu acho que ali no volumes ali, o teste é ponto barra, né? Pois é. Eu estava nessa dúvida também agora. Arquivo, diretório, se eu preciso de barra, o arquivo não está me lembrando agora exatamente. Faz o seguinte, coloca uma pasta, só para a gente acelerar aqui com a galera. Cria uma pasta aí. Pronto. Show? Escreve alguma coisa no texto lá também, né? Só para ver se ele vai apresentar alguma coisa ali. Né? Bem-vindo aqui. Bom, aí, o que é que eu estou querendo dizer? Eu quero persistir essa informação da minha máquina, né, desse arquivo, lá dentro do container do Nginx. Então, toda instância de Nginx que eu subir, que eu estiver mapeando esse volume aqui, que eu estiver ou declarando, ou que eu destruir lá no Docker, ele vai persistir. Então, depende, eu posso subir 1 milhão de containers, mas se eu estiver declarando isso aqui, cara, ele vai estar lá persistido nos 1 milhão de containers, certo? Então, é isso a ideia. Deixa eu abrir aqui o terminal. Aí já tá. Então, vamos lá. Então, o que é que eu faço? Seria o mesmo esquema aqui do Dockerfile. Eu tenho um Docker Compose YAML aqui, eu já tenho um Docker Compose instalado na minha máquina. Como é que eu faço para buildar esse Docker Compose? Aqui eu estou usando a mesma. Seria outra alternativa, né? Eu estou subindo em Nginx e tal, na porta 8080. Vou botar no 80, do jeito do exemplo lá que eu fiz. Aí, eu estou só dizendo a mesma coisa, né? Eu estou subindo um serviço aqui do Nginx. O mesmo esquema lá do Dockerfile, só que a declaração é diferente. Mas, vamos lá. Docker Compose. Compose build. Bom,
O espaço ponto é para eu dizer isso, ó, sobe lê esse Docker Compose e cria os serviços. Não precisa do ponto, não. Tá, já buildou, né? Buildou. O web usa uma imagem, pulando. Ele já está usando uma imagem local. Aparentemente é isso. O Docker up -d. -d é aquele mesmo esquema, galera. O -d para liberar o terminal aqui, tá? Então, deixa eu ver o que ele falou. É o path, né? Ele está reclamando do path do... Ah, sim, ele não pega o caminho relativo, né? Ó, não pode criar o container para o serviço web. Tá? Volume especificado nessa localização. Ele não pode montar a kit de configuração vai. Mas o seguinte, talvez seria legal colocar o Compose e a pasta ali que você está brincando, põe eles dentro de uma mesma pasta, ver se rola. Eu acho que ele não lê. Ele é para ler, tem dentro de aula. Ah, mano, tem essa barra. Eu acho que o volume, você está especificando um arquivo aí, eu não sei como que, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, se você pode passar o arquivo como volume, entendeu? Uhum. Ah, pronto, ó. Você tem que colocar aqui, como você está passando o arquivo como um volume e não uma pasta, você também, depois de template, você também tem que colocar o teste.txt também. Sim, verdade. Ó, como exemplo aqui, ó, vou colocar aqui para a galera ver. Esse foi um projeto que eu fiz aqui. Eu coloquei no chat aí, galera. Assim, por padrão, você tem que especificar um diretório, né? Um volume que ele vai montar no container. Né? Então, pode ser um disco. No caso aqui, ele está usando a própria máquina dele. Mas imagina você trabalhando com cloud amanhã, esse volume ele vai ser um disco extra lá, por exemplo, na Amazon, na AWS, no GCP, etc. Esse disco ele vai estar montado, né, um ponto de montagem dentro do host lá onde você está rodando, seja no Kubernetes, ou seja numa VM. No meu exemplo aqui que eu fiz, eu usei uma VM. Ah, legal, ele criou um disco, né? Na minha máquina, no caso, né? Na verdade, aqui o que você está fazendo, ele está montando... Ah, não, desculpa, na verdade, assim, esse exemplo que eu coloquei aqui, Jefferson, volta ao que estava antes. Esse exemplo aqui que eu coloquei foi uma necessidade que eu tive de usar o arquivo de configuração do Nginx mapeado dentro do container. Então, à medida que eu alterava o arquivo no host, ele refletia dentro do container também. Eu já tive essa necessidade, tô ligado aí. Sim. Então, nesse caso aqui, o que você deve fazer depois de templates aí, você vai colocar o teste.txt também. Eu coloquei, ele deu erro. Ele deu erro também? Mas deixa eu usar esse exemplo logo aqui, que ele aqui eu acho que ele vai criar já o diretório da minha máquina. Na verdade, assim, esse exemplo que eu passei aqui, só para a gente, né, mostrar aqui para o pessoal, o exemplo padrão ali que eu mandei para você, ele já funciona, né? Você não precisa necessariamente definir nada aí, né? Mas beleza. Cara, mas aí ele precisava ter o disco montado, né, cara? Que aí, como tu passou em MNT e tal, é porque tu já tinha um disco montado no teu cenário, né? No caso dele, não tem o disco montado nesse diretório. Na verdade, esse MNT aí é que, assim, dentro do meu servidor aí, só para explicar aqui para a galera, que eu tive que criei um volume, né, um disco lá no GCP, montei no servidor, né? E aí eu criei ele dentro daquele ponto de montagem. Né? Nesse caso aqui, como o Jefferson ele criou um arquivo de texto, o exemplo que eu coloquei ali para comparação foi que para você poder especificar um volume no Docker, você precisa colocar o mesmo arquivo que está no host, ele precisa ser passado, né? Precisa passar o nome do arquivo também para o container. Nesse exemplo aqui que ele está usando o padrão aí, ele montou a pasta templates, né, que está no host, ou seja, no disco, seja lá onde estiver, é onde vai persistir efetivamente os dados,
e depois do dois pontos ali, o etc barra nginx templates, é a pasta que está dentro do container. Né? Então, tudo que tiver dentro de templates, ele vai refletir dentro de templates dentro do container. E não está funcionando, é isso? Tá com status Zs aqui. Deixa eu tirar o volume para subir aqui a instância. Só dá um Docker Compose Up aí que ele vai rodar aí. O menos F aí, né? Dá o nome da... Deixa eu remover daqui. É porque eu parei. Para aqui. Vou dar um... Compose Up. Se eu não colocar o menos D aqui, galera, aí ele não vai liberar o terminal aqui, não. Pronto. Aí aqui ele já está em execução. Só que eu não estou persistindo não, tá? Eu estou só mostrando aqui, mas... Não é cache, tá? Não é cache, não é cache. Certo? Não é cache. Beleza? Deixa eu até parar aqui para mostrar que não é cache. Só para dar um último feedback aqui para o pessoal, né? É legal, por exemplo, nesse exemplo que eu passei aí no chat, o cenário, a necessidade que eu tive de fazer um espelhamento, né? Que é o binding, né? Tem uma diferença entre o binding e o volume, né? E depois a galera vai ler na documentação e vai conseguir entender melhor. Como eu precisei utilizar um container de Nginx como proxy reverso, né? Eu achei melhor dessa maneira, né? Até porque eu não fiquei fazendo build da imagem, colocando todos os parâmetros, as configurações que eu precisava. Então, eu achei melhor fazer dessa maneira. Então, assim, se eu precisar atuar, não é a melhor prática, pessoal, mas, assim, para mim foi da melhor maneira que eu achei. Assim como eu sou novato também com a galera aqui, então eu achei melhor fazer desse jeito. Então, assim, se eu entrar hoje no meu host lá, ele é um servidor Linux lá também, Ubuntu, e eu instalei o Docker. É basicamente o mesmo que o Jefferson está apresentando aqui para vocês. E eu precisar alterar qualquer coisa no arquivo, basta eu entrar lá no arquivo, né? Eu não preciso derrubar a aplicação para que ela surta efeito. Eu vou lá no arquivo que está naquela pasta MIT, alguma coisa ali e tudo mais, né? Eu entro dentro desse arquivo, edito, e aí bastaria simplesmente dar um restart. Eu nem isso, acho que nem precisa fazer, porque o Nginx ele não precisa necessariamente fazer um reload ali. E aí ele funciona e aí o efeito ele é imediato, né? É diferente, por exemplo, se você está trabalhando num ambiente maior, né? Você tem que fazer o build da imagem e aí você segue aí o restante dos procedimentos, tá bom, galera? Mas é isso aí. Show. Vou só fechar aqui a parte de compose, galera, para não estender muito, mas assim, vou mostrar um exemplo aqui de um projetinho, um mini projeto. Eu também não sou desenvolvedor, assim, tal. Eu sei que tem uns devs aí, mas, galera, eu não sou desenvolvedor, não. Tô me aventurando aí na parte de dev também, mas, assim, tranquilo, tá? É só para mostrar um mini projetinho de uma calculadora, um contadorzinho, tá? Em Python. Tem um appPy aqui que eu criei, aí ele tem já toda essa estrutura. Aqui foi para minha esposa, deixa eu trocar aqui. Deixa eu botar aqui, sei lá, aula Docker. Pronto. Aí, galera, o que é que acontece? Eu tenho uma aplicação, um arquivo Python, tenho um Docker Compose e tenho um Dockerfile. Num projeto Python, eu vou precisar, assim, entender que eu vou precisar de um arquivo chamado requirements.txt e ele vai puxar as dependências, tá? Para quem já vem de outros mundos aí, quem já conhece, tipo, o Java usa o Maven do Java, né, por exemplo. Lá tem um ponto XML, puxa as dependências. Tem sei lá, Ruby, quem já vem da praia do Ruby aí, tem
bundle, né? Install, aí ele puxa as dependências, né? Então, basicamente é isso, tá? O requirement. Assim, um projeto bem simples, tá, galera? Só para mostrar aqui, o caso do Compose, aqui é um pouco já maiorzinho, ele já mostra que aqui, ele vai usar um Nginx, deixa eu ver. Não, ele usa um Redis aqui, tá? Eu tenho um Redis aqui, que é um banco de dados de chave-valor, salvo engano é isso também, né? Aí ele vai pegar o quê? Ele vai criar dois services, aqui eu estou declarando os services, dois services, o web, né? Que é, no caso aqui, no caso é a aplicação, tá? Não é o Nginx, esquece o Nginx ali por enquanto. E um outro service aqui que eu estou chamando de Redis, que é o banco, tá? Então aqui eu estou fazendo todos esses services, eu estou declarando todos esses services. Aqui a parte de volume aqui já está mais tranquilo, o que é que eu estou dizendo? Eu quero pegar todo esse contexto, ponto, tudo que está no ponto é o contexto do nível aqui do arquivo do Compose, tá? Então, tudo que está no mesmo nível do Compose, ele vai estar espelhando lá para o barra code do container, beleza? Vou estar declarando o code lá no Dockerfile, certo? Vou estar criando lá no Dockerfile uma imagem do Python, vou criar lá um add, ele cria um diretório, ele pega esse diretório, o add não cria o diretório, desculpa, ele pega um arquivo, ele pega o conteúdo, um arquivo, deixa eu ver, o VS Code fechou, ó, tem um bugadão. Fechou. Deixa eu abrir aqui de novo. Fechou sozinho. Vamos ver aqui. Respondendo. Meu lentão aqui, mas tá indo. Beleza, vamos voltar aqui. Aí, no Dockerfile aqui, ó. Deixa eu tentar voltar. Pronto. Aí eu vou aqui, ó, adiciono todos os arquivos que estão nesse contexto do Dockerfile lá para dentro da pasta code, certo? Então ele já vai criar essa pasta aqui, lá dentro do container. E o workd, voltando um pouco no Dockerfile, tem algumas instruções, né, que a gente usa. O workd é onde eu quero dizer, ó, o diretório de trabalho é a partir daqui, ó. Então, quando ele entrar no container, ele já vai entrar no barra code, lá dentro do code, da pasta code. O run é para subir para executar o pip install do Python, né, para instalar as dependências. Ele vai ler esses requirements. Ele já vai estar lá dentro, né? Porque eu já vou estar copiando aqui no passo anterior. Lembra que é uma receita de bolo. A gente também não pode sair invertendo a ordem aqui, porque senão vai bagunçar. Então, tem toda uma sequência, tá? Cada linha aqui tem uma sequência lógica, tá? Se eu não fizer isso, vai faltar aquilo e etc. Então, vai seguir uma lógica aqui. No final, ele vai executar a aplicação. Vai abrir aqui só um consolezinho e mostrar. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, tá aqui. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Fechar. Vamos executar esse cara, docker compose build. O que o Docker Compose está fazendo aqui? Ele está buildando o web. O que é o web? É esse cara aqui, ó. Então, ele vai nomear o nome do container, vai pegar o contexto aqui, o build. De quem? De onde esse build? Do ponto. O ponto é o Dockerfile que ele vai procurar. É aqui, esse Dockerfile. Certo? Então, ele vai ler esse Dockerfile, né? Vai pegar a porta 5000, vai bindar com a do container, vai fazer vai fazer tudo isso aqui, certo? Resumindo o contexto aqui. Depois que terminou isso aqui, deu requirements, fez o downloads lá, né, das dependências, pronto, ele tagueou a imagem, tá? Já criou aqui a imagem, deixa eu dar um docker images, Python, images aqui. Mostra aqui, ó. Python. Pronto, tá aqui, ó.
Hello World, computador web. Pronto, essa imagem aqui que ele criou, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ah, eu preciso subir com Docker Run essa imagem? Não. Como é que eu vou subir o Redis com Docker Run, certo? Eu subi aqui uma imagem do Python com base nesse Dockerfile e no Compose vem aquela jogada, né? Estou subindo também o Redis, né? Uma imagem do Redis. Então, aqui eu vou ter localmente tanto a imagem da aplicação com Python, ambiente Python, quanto uma imagenzinha do Redis. Aqui ela. É porque eu já tenho por 2 meses que eu criei, mas é porque ela já puxou localmente. Mas está aqui a imagem, certo? Aí o que é que eu vou fazer para levantar esses serviços que eu estou orquestrando aqui? Eu estou querendo dizer o quê? Que eu vou levantar a aplicação e depois vai levantar o Redis. Mas aliás, tem esse porém aqui, ó. Se ele for ler isso aqui dessa forma, ele vai fazer isso. Ele vai ler de cima para baixo. Ele vai ler primeiro a aplicação, depois vai subir o Redis. O que eu estou querendo dizer no Redis, no Depends On, aqui, é que eu vou primeiro subir o Redis, vou primeiro subir esse serviço do banco, depois a aplicação. Então, aqui é a jogada. Só primeiro o Redis, quando vai ler esse Docker Compose Env, Depends On. É muito importante isso aqui, porque se você quiser subir a aplicação e ver que não está subindo a aplicação, porque elas comunicam com o banco, ou então você sobe a aplicação, mas está lá a tela de login, mas não consegue fazer o login. É porque está subindo a aplicação e o banco ainda não subiu. Certo? Então, aqui ele faz essa jogada. Ele coloca que ele inverte aqui a execução. Ele executa primeiro isso aqui, sobe o container do Redis, depois do... Certo? Deixa eu só agora dar um Docker, o Docker Compose. Docker Compose. Estou dando uma bugadinha aqui. Docker Compose Build, já dei, né? É o up agora, né? O up, cara. Tá dando um lagzinho. Aí aqui, o que ele está fazendo aqui, ele vai criar os 2 containers, que aqui vem aquela jogada da rede lá, que ele estava questionando lá atrás, ó. E vai criar esses 2 caras aqui, os 2 vão se conversar, tá? Então, eles estão criando uma rede, ó. Criou uma redezinha aqui, ó, chamada Hello World, computador e tal. Não sei se eu declarei essa rede aqui. Não declarei, não. Já cria aqui com assim, tal, mas assim, posso declarar o nome da rede aqui no Compose também, o nome qualquer e o tipo também, tá? Aqui ele criou os 2 containers do Docker PS, do Compose PS. Pronto. Aí aqui vocês veem que ele criou subiu primeiro o container do Redis, depois é que subiu a aplicação. DB Python. Tá? E aqui estão os 2 em pé, certo? No ar. No caso aqui, tá localhost 5.000, né? Esse. Pronto. Aí o contador é isso, tá? Ele vai fazer a incrementação. Toda vez que eu der refresh aqui, ele vai fazer aquela incrementação. Tá? Então, basicamente é isso. Uma aplicação bem simples, é mais para ilustrar essa funcionalidade de eu executar um Redis, um banco e uma aplicação. É a mesma coisa de eu subir um MySQL com PHP, um Ruby com, sei lá, um Puma. Funciona assim, um Java com JBoss. Seria essa associação, tá? Então, o Compose serve para isso. Para subir no mínimo 2 serviços aí para fazer um sentido melhor de usar o Compose, ou orquestrar com o tempo. Beleza, galera? Tem o Swarm, tá? Mas eu não vou me estender na parte de Swarm, que já envolve a parte de orquestração, né? De já uma espécie de Kubernetes mesmo, um concorrente com Kubernetes. Mas para abranger todos os níveis aí, desde o básico até o intermediário, não sei, um pouco de avançado, deu para passar aí, dar uma pinceladazinha, tem muita coisa, mas assim, eu acho que já está, não sei se tiver, mas está lá no GitHub, se ainda não tiver, vai estar no GitHub do DevOps, lá do nosso grupo, toda uma documentaçãozinha, uma listazinha de comandos, documentação de instalação, tudo já lá no repositório, né? Se não tiver, quando tiver, eu vou disponibilizar lá, mas para vocês já, se quiserem dar uma continuidade e tal. E eu tô lá no grupo, qualquer coisa, pessoal, pode me chamar no privado também, porque às vezes eu não consigo acompanhar, viu? Para a gente trocar ideia de doc e tal. Tamo aí, viu, galera? Seria isso aí, viu? Opa, demora aí.
Valeu, Jefferson. Cara, muito, muito massa, cara. Show de bola. Não sei se alguém tá com alguma dúvida aí. Acho que tá um pouco tarde, a galera também tá cansada, né? Mas Fila de cara, didática boa. para finalizar aqui, galera, assim, cara, quem tá no... Deixa eu até parar aqui a gravação aqui, mas